Olá, alma em jogo. Olha nós aqui de novo, gente. E hoje com nada mais, nada menos que um grande vocacionado pela educação, né? Pelo mestre, pelo doutor, pelo professor Halcinei Barbosa. Muito bom estar contigo aqui. Obrigado pela sua vinda e seja muito bem-vindo, porque eu sinto que a profissão mais importante da humanidade é a do professor. E você é um grande professor, mestre, doutor, muito bem-vindo, professor diretor da Educação Física da Universidade de Fortaleza, da Unifor. Seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado, Bial. Fico feliz e lisonjeado de ter recebido esse convite. Não poderia deixar de vir, né, por vários motivos e principalmente pela amizade que nós Exato. cultivamos um pelo outro, pelo respeito e pela admiração que eu tenho por você, por seu trabalho, né, e para mim é uma inspiração, com certeza, profissional, né, e a gente deve se inspirar, né, nos bons exemplos e com certeza você é essa inspiração. Obrigado, Rocinei. É muito bom. E eu te acompanho nesses meus anos de Fortaleza, já vão para quase 13 anos de Fortaleza, e eu me lembro dos meus primeiros passos aqui dentro da Unifor, dentro da Universidade de Fortaleza. E você presente já nas minhas primeiras caminhadas ali, e aquele complexo esportivo espetacular que você dirige tão bem e que a gente forma tantas pessoas ali. Como é para você tá dentro de um conglomerado tão importante, de uma universidade totalmente diferenciada de todas as universidades do Brasil, que a gente já frequentou várias delas? Como é para você ser um profissional dessa área e ser o diretor dessa área de educação física? Bom, primeiro dizer assim que eu sou fruto daquela universidade, não é? Então, tive a oportunidade, né, e o prazer de ser aluno do curso de Educação Física, lá nos meados dos anos 80. Entrei menino ali, e desde aquele tempo, Bia, a universidade já tinha essa vocação esportiva, né? Eu tive a oportunidade de ser presidente da minha associação atlética. Então, tudo aquilo que nós solicitávamos, né, ao Dr. Ayrton Queiroz, nós éramos atendidos porque ele entendia também da importância, né, da prática esportiva dentro da instituição, e nós fazíamos aquilo de forma voluntária, mas também como uma forma de aprender, né? Então, treinávamos as nossas equipes para os Jogos Universitários, ainda como alunos, e foi uma grande escola, né? Era presidente do Grêmio, É, treinador da equipe, jogador. isso abriu muitas portas, né, naquela época. Também fizemos muitas amizades importantes, né, dentre as quais eu destaco aqui já pessoas que não estão conosco, mas como o professor Assis Furtado, que era o chefe da DAD daquela época, Que legal. né, o O professor... próprio doutor Ayrton, que você citou no Isso, começo. era uma pessoa que sempre estava presente assim nas nossas ações, era um parceiro, né? Também o professor Zé Fuzil, do voleibol, o grande Zé, né, que depois se tornou professor também da Unifor. Então, essas pessoas dentro da universidade, né, com certeza conseguiram, ou eu consegui, né, me moldar naquelas figuras que tinham um amor danado pelo esporte. É Então, isso bacana. me fez muito bem. E eu continuei próximo da universidade, depois fiz minha primeira pós-graduação dentro da universidade. Logo a seguir, fui convidado para os projetos de extensão. E aí minha relação com a Unifor é muito próxima, até chegar o momento em que eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, que foi largar a escola que eu trabalhava durante já muito tempo. Qual era Entrei a escola menino, que você Colégio trabalhava? da Imaculada Conceição. Tá. Né? Então era uma escola confessional, católica, era uma escola que à época era muito grande em termos de quantitativo de alunos, então eu construí lá um legado, né? Montamos uma coordenação de esportes, aprendi muito, né, com as irmãs, com as gestoras, e tomaram a decisão de largar o Imaculada depois de 20 anos, né, pedir para sair. Eu ia me separando da minha esposa por isso, porque eu que pedi para ir embora. Nossa. E eu fui para a Unifor a convite, né, do professor Carlos Augusto, professor Carlão, assumi a coordenação de esportes e de lá, como eu sempre fui encantado pela escola, né, como professor, fui convidado a entrar no curso de Educação Física e hoje estou nessa função que para mim é estratégica, né, para a universidade, que é comandar, né, o setor de esportes da Unifor. Você não imagina como eu me sinto feliz por isso, mas também uma responsabilidade tremenda de poder entregar aquilo que a sociedade espera que a Unifor entregue
como uma instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz. Então, não, e a importância da educação física, né? Porque tem vários cursos, né? Engenharia, medicina, mas o curso de educação física ele é muito importante para a sociedade. Ele veio dos anos 80, anos 90, amadurecendo e tendo um olhar da sociedade mais, assim, dando a importância que o esporte tem, né? Que a atividade física merece, né? Que o cuidado com a sociedade passa pelo cuidado com o professor de educação física. Né? Isso que você fala é importante, não é? Porque como universidade, né, como uma grande universidade, a sexta melhor do país, né, a melhor do Norte e Nordeste, a Unifor leva muito a sério a questão do tripé de ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, eu sou ligado à extensão, né, por meio da vice-reitoria de extensão, a divisão de atividades esportivas é ligada a essa vice-reitoria, e a nossa missão é justamente levar para a comunidade, né, tudo aquilo que é produzido por meio da educação e da pesquisa. Né? Então, essa nossa relação com a sociedade, com a comunidade, tanto interna como externa... É isso que eu ia te perguntar. É fantástica. Como é que é essa relação com essas comunidades em torno da universidade? Como é que atender classes sociais totalmente diferentes da classe social mais... baixa até uma classe social mais alta que a gente encontra nos nossos alunos lá. Como é que essas diferenças? E todo mundo tem praticado lá dentro? É uma coisa democrática? Pois é, o esporte é democrático. Né? Então, essa é a grande magia do esporte, né? Promover, né, essa inclusão social, mas sem em nenhum momento, né, ter esse conflito de classes, como você colocou. Né? Então, o esporte ele dá essa condição, é uma ferramenta muito poderosa. Tá? Então a Unifor já nasceu dentro daquela comunidade, há um respeito muito grande daquela comunidade do Dendê e do entorno. São 25 mil pessoas, né, que moram naquela comunidade ali e nós temos uma relação muito boa. Então na extensão, especificamente no esporte, nós cuidamos do alto rendimento, do rendimento, que são as nossas equipes esportivas, mas também nós cuidamos da comunidade. Dos projetos sociais à parte. Dos projetos sociais. Então, nós temos, por exemplo, uma escola de esporte com 370 crianças, todas ali da comunidade, promovendo esporte com os nossos professores das seleções. Então, elas têm a oportunidade de treinar com o Wilson Saboia, que é técnico de seleção brasileira, naquele equipamento maravilhoso, com aquelas bolas que você conhece. Não, o equipamento da Unifor, ele para mim, falou em 6º lugar como universidade no Brasil, mas o equipamento esportivo, que é mantido de uma forma assim, não sei como é que você consegue manter tão bem aquele equipamento, ele para mim é o mais completo, campo de futebol, pista de atletismo, campo de futebol society, uma quadra de basquete simplesmente deliciosa, onde o basquete cearense jogou seus 2 primeiros anos. Como é que dificuldades você encontra para manter aquilo de forma... Parece que está começando hoje, parece que está inaugurando aquele equipamento hoje. É assim que eu vejo todos os dias que eu entro lá. A Fundação Edson Queiroz, que mantém a Unifor, tem um carinho muito grande pelo esporte. Né? Então, voltando um pouquinho, por exemplo, para essa questão social, que a gente chama de responsabilidade social universitária, né? Passa também pela questão da manutenção dos equipamentos. Então, para nós recebermos essa comunidade, a gente precisa ter um equipamento... Né, uma bola legal. Tudo bem. Uma quadra limpinha. E isso, por exemplo, agora, esse período, nós estamos fazendo o quê? O nosso planejamento para 2025. E o investimento não é baixo. A gente sabe que investir e manter, né, aqueles equipamentos é um investimento muito alto, mas, como eu estou falando, é investimento. E a fundação e a universidade entendem aquilo como investimento. Porque o esporte ele faz parte da formação integral daqueles meninos, né, que estão lá, os alunos, participando, quer sejam das seleções, ou dos jogos internos, ou então dos movimentos que os próprios cursos, né, eles realizam dentro daquele espaço. Então é fantástico isso. E se esses equipamentos conseguem se manter, se a gente consegue dar essa qualidade, é fruto da universidade acreditar que o esporte é uma ferramenta poderosa. Que bom, que bom. Isso eu fico muito lisonjeado. E você quando era menino? E você quando era menino, voltando um pouquinho no tempo, aonde você foi contaminado positivamente para a prática do esporte, para o voleibol, no caso, que é a tua modalidade, né, que você tanto ama? Eu conto essa história nos cursos que eu ministro e na própria sala de aula, Bial, mas eu queria ser padre.
né? Eu estudava para ser padre. Você chegou a frequentar seminário? Pré-centro, que a gente chama, né? Um pré-seminário. Eu também frequentei o Alosiano, que era um pré-centro do Colégio Santo Inácio. Exatamente. E eu estudava no Colégio Pia Marta. Coroinha. Estudava no Colégio Pia Marta do Montese, né? E assim, me encantei, né? Pelo celibatário mesmo, né, acompanhava os padres. Eu tô te vendo como um padre pois aqui agora, rapaz. Eu tô te botando uma batina. O meu professor, meu doutor. E eram padres italianos, né, e aquilo, o serviço que eles prestavam àquela comunidade, o carinho que eles tinham pelos alunos. Só que chegou um maluco lá, né, e catou na escola os meninos mais altos, montou uma equipe de voleibol fortíssima, professor Marcos Brasil. E você era um desses meninos? E eu era um desses meninos, e nós ganhamos 2 anos seguidos os Jogos Escolares Infantis, e quando a gente terminou a 8ª série, o Náutico Atlético Cearense, né, nos chamou para lá, que era o maior clube da cidade naquela época. E a nossa equipe toda foi para o Náutico, né? Então... Seu primeiro clube federado foi o Náutico. E aí eu assim, comecei a me encantar pelo esportes. E meu orientador espiritual, né, o padre Albino, ele disse assim, ó, se você tiver 1% de dúvida de que quer ser padre, não vá. Eu digo, não, já aumentou muito esse percentual. E acabei indo para o voleibol, e o voleibol me proporcionou tudo isso que eu sou e o que eu faço hoje, tudo que eu tenho, né? Devo ao vôlei. E você foi com 100% ao pote para ser professor? Isso, foi. E aí eu já... Porque é tão vocacionado quanto a liturgia, quanto a vocação de um padre, né? E aí eu tive a oportunidade de... Aí saí do Náutico, né? Era um clube muito elitizado, e acabou que eu recebi bolsa para estudar no Colégio General Osório. Bolsa 3 escolas através do voleibol. Do voleibol. 3 escolas eu aceitei o General Osório pela proximidade que meu pai, que era militar, jogava tinha. De que posição nessa época? Naquela época tinha uma função que hoje é oposto, mas naquele tempo a gente chamava de falso, né? Era o falso levantador. Então saía oposto ao levantador, e quando a bola sobrava... 4-2, pode ser? Era o 5-1. 5-1. Né? Mas que a função desse falso era mais... Sobrou, o levantador pegou a primeira bola, você tinha que levantar. Né? Mas joguei de central, né? Porque tinha altura nas categorias de base. E gostava muito. Né? Então fui para o General Osório, e quando eu terminei o 3º ano, eu descobri, Bial, que tinha um curso de educação física, que eu não sabia. Eu estava estudando para ser o professor dentista. Você não tinha informação que existia um curso para formar professores. Não sabia. De educação cara, física. Só tinha na Unifor. E eu digo, porra, como é que eu vou pagar essa Unifor? E aí o Náutico me ofereceu 50% de bolsa, mas o Círculo Militar disse, ó, eu tenho essas escolinhas, o que tu ganhar aí 80% é teu. Quer? E tu joga aqui pelo Círculo. Aí deu para pagar a faculdade. Aí eu optei em ficar pelo Círculo. Né? Comecei com 4 alunos, deixei lá 4 turmas de voleibol lotado. Eu ganhava mais do que os treinadores, porque era comissão. Isso causou um ciúme danado. Né? E graças a isso eu consegui pagar minha faculdade, claro, com a ajuda dos meus pais. E formei educação física, e sou muito feliz por isso. Né? E quando você parou de jogar, que você ingressou na universidade, você passou a ser técnico depois. Pois é, isso também... Teve um período de técnico? Tive sim, porque na Unifor eu já atuava como técnico das nossas equipes lá da universidade. Ingressei já em grandes escolas, né? Quando eu entrei como aluno ainda, né? Eu trabalhei no Colégio Santa Cecília, estava já no Colégio da Imaculada, né? Era técnico lá Aí fui convidado também para ser treinador do Náutico. Fui ser técnico do Náutico, então eu fui muito, assim... Tem uma história nessa parte de comando, de liderança de equipes, né? Porque eu vejo a tua liderança com suas equipes fora da quadra agora, e é uma liderança muito, muito suave, né? Muito distante, assim, para que cada um possa desenvolver suas habilidades. Isso. Eu vejo uma liderança bacana, a moderna, contemporânea. Exatamente. E ser técnico de vôlei te ajudou a isso? Demais, é isso que eu ia te falar, ia fazer essa relação, né? Porque uma das coisas que eu sempre priorizei nas minhas equipes era dar essa autonomia ao atleta, né? Da tomada de decisão, porque quem vai estar em quadra é ele. Né? Mas para ele tomar essa decisão, eu precisava capacitá-lo a isso. Né? E aquela época era muito difícil, porque os treinadores eram muito... controladores dos atletas no que eles tinham que fazer nas tomadas de decisão, e eu cheguei rompendo com isso. Que legal. Me fez bem, eu tive muitos técnicos controladores e eu fui o paradoxo, eu fui o inverso, porque aquilo me ensinou que o melhor é você ser flexível, aberto e libertário, né? Dar liberdade para as pessoas escolherem. E como você falou muito bem, prepará-las para poder executar aquilo que você vai pedir para eles como estratégia de jogo e como viver a vida. Exatamente. Né? E isso me ajudou, né, na minha vida profissional.
Tanto, sim, e voltando lá, né? Então, eu era atleta, eu era aluno, né? E teve uma hora que eu tive que tomar a decisão. Rapaz, eu continuo jogando, eu vou, né, partir para a carreira de treinador. E eu resolvi já entrar como treinador. Já tive muitas oportunidades de seleções cearenses, de seleções universitárias, de fazer grandes cursos, né, com grandes treinadores. Então, isso para mim foi fantástico. Essas seleções universitárias, você jogou muitos JUBs, né? Na verdade, eu joguei um JUBs, né, que foi em Natal, e depois eu já assumi as seleções universitárias. Aí, a partir daí, eu comecei a dirigir as seleções cearenses universitárias feminino, né? Eu trabalhei sempre muito mais com feminino. E... Por isso você me apoia tanto no gênero feminino como o basquete, exatamente, né? Que a gente está desbravando o basquete feminino aqui. Porque as oportunidades, principalmente lá no começo de carreira, para as meninas eram muito mais complicadas, né? Existia uma série de preconceitos com relação à participação da mulher no esporte, não é? Então, isso foi um dificultador naquela época da gente poder trabalhar com essas meninas, né? Hoje, em qualquer jogos brasileiros, universitários brasileiros, a Unifor é referência na natação, no atletismo, no basquete, no voleibol, em todas as modalidades. E talvez seja a mais importante dentro desses campeonatos. É aquela perene, estou exagerando, aquela que dá continuidade, está sempre lá. São Paulo vai a Unip, vai a Unisantana, o Rio de Janeiro vai mudando também as suas universidades que vão participando dos jogos. Como manter... Eu acho tão difícil. Como manter essa solução de continuidade com a universidade participando de tantos jogos brasileiros, décadas que eu vejo a Unifor, todo ano brilhando e participando. Pois é, isso foi uma cultura implantada dentro da Unifor, né? Uma cultura bem aceita pela gestão superior da universidade, de fazer esse investimento, mas também da gente fazer as escolhas certas, né? Então a Unifor, mesmo não participando de... Por exemplo, hoje nós não temos o handebol. Estamos querendo voltar ao handebol, e nós não temos algumas modalidades, mas com o que temos, nós conseguimos organizar para nos mantermos entre as 5 melhores do Brasil. Então, nesses últimos 10 anos, a Unifor, dentre 350 instituições de ensino superior, está sempre entre as 5. E outra coisa, né? Agora mesmo, a gente teve uma professora e 2 atletas convocados para o Pan-Americano. Nós ganhamos o direito do nosso voleibol feminino participar também do Pan-Americano por ter sido campeão brasileiro, né? Temos tido muitos atletas convocados para as competições internacionais. Então, isso é fruto desse investimento e desse trabalho muito sério que eu comando, mas que tem uma equipe toda por trás, principalmente os nossos professores, que são professores altamente comprometidos com o processo, né, os nossos colegas de gestão, os nossos coordenadores, e, acima de tudo, que a gestão superior acredita nesse trabalho, investe e está sempre conosco e vibra com as conquistas, né? Sofre com as derrotas. E você falou 2 coisas que eu acho muito importantes. As tomadas de decisão e as escolhas feitas. Porque se você faz as escolhas que não são assertivas, que não são as melhores, dificilmente você ficaria tantas décadas como as 5 primeiras. Essas escolhas, a avaliação, a entrevista, o olhar que você tem para com esses profissionais e esses atletas, você divide com muita gente? É uma questão coletiva ou uma questão que vem pontualmente de 1 ou 2 pessoas? Não. Todas as nossas decisões, elas partem primeiro de uma análise de ambiente, né? A gente estuda o ambiente universitário, a gente procura ver as tendências, né? Por exemplo, nós somos pioneiros a levar equipes no beach tênis. Então, as primeiras competições de beach tênis, nós vencemos. Modalidade super nova, né? Então, a gente via essa perspectiva. Por exemplo, agora, esportes eletrônicos. Então, quando a gente viu que tinha essa possibilidade, a Unifor são 25 mil alunos. Então, a gente dizia assim, rapaz, não é possível que aqui dentro não tenha quem jogue. Os jogos eletrônicos já participam dos jogos universitários? Dos JUBs, sim. Que legal, sim. Cara. Em função disso, hoje, por exemplo, nós temos um projeto social dentro da Unifor, com o eFutebol, né, numa parceria por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Cheio de craque lá no... E o campeão mundial, né, do eFutebol é nosso aluno e é nosso professor. Então, a gente faz essa análise de ambiente e a gente procura ver as tendências, né, e procura ver aquilo que realmente não está dando certo, né, dentro do nosso trabalho. E isso a gente faz a muitas mãos, né? E, claro, a decisão final passa primeiro por mim e eu levo, então, para a gestão superior, para a nossa vice-reitora. E ela, batendo o martelo, a gente dá continuidade e isso tem dado certo. Né? Olha, a gente tendo uma aula de vida, de educação,
de como fazer um projeto esportivo funcional, uma universidade ser tão importante para todo o estado do Ceará, para a cidade de Fortaleza, para todo o Brasil. Porque você, quando fala em análise do sistema, em um olhar coletivo, você com a sua individualidade tão bem preparada, que é o que faz o coletivo, né? A individualidade de grandes pessoas que conseguiram se formar e crescer junto ao conhecimento, e aí acontece isso tudo. Então, o coletivo é o mais importante do que o individual, mas o individual tem que estar inserido de uma forma com pessoas muito preparadas, certo? Você deu uma aula perfeita sobre isso. Eu queria saber de uma coisa que eu tenho curiosidade, porque também sou técnico, professor e tal, e essa minha luta em China, Brasil, Emirados Árabes e todo o continente brasileiro. E a família, onde fica? Porque a minha família teve que entender que a minha vocação, a minha vontade, o meu desejo era esse, era viajar o mundo e passar aquilo que eu acho que eu poderia passar para as pessoas que tivessem a condição de me contratar e de eu trabalhar juntos. E aí a família ficou um pouco de lado em muitos aspectos. Mas nunca deixamos dissolver isso. A família sempre continua unida. Como é que é a tua relação familiar, sendo um professor que faz de tudo um pouquinho? Pronto, eu assim, hoje eu posso dizer que eu cumpri uma parte da minha missão, né, com meus filhos. Eu acho que o esporte também ajudou muito isso, né, na questão como eu falei inicialmente, da tomada de decisão responsável, né, fruto de convivências e de orientações. E você não pode fazer mais do que isso, porque quem toma a decisão são seus filhos, né? E hoje eu me sinto assim muito tranquilo, apesar de tudo que você falou, né? Viagens, você passar muito tempo fora de casa, mas eu nunca deixei também de acompanhar de perto, né, o crescimento dos meninos. Hoje já são todos grandes. E mesmo assim, eu considero que nessas ausências existiu uma presença espiritual e daquilo que eu deixava para eles, né, como orientações, né, dentro da família. Mas eu acho que, no geral, né, tudo deu certo. Né? No geral, tudo deu certo. Mas, é claro, há às vezes um sentimento assim, no meu caso, né, de que você podia ter feito mais. Né? Eu digo, talvez eu pudesse ter, mas eu sei que o que eu fiz... Você eu não vou dizer que é um obsessivo compulsivo, mas você é um grande entusiasta, um homem que quer conhecimento a todo custo. Você vai chegar ao pós-doutorado, à excelência da excelência do conhecimento da educação física, das relações humanas. Quais são os seus desejos mais próximos agora para com a sociedade e para com você mesmo? Eu acho que... tudo é planejamento, né? Eu costumo dizer que até na vida, se você não planejar, você corre sérios riscos aí porque vai chegar um momento em que o corpo não vai acompanhar aquilo que eu quero fazer, né? Chega a faixa de idade que se não planejou, não vai ter uma vida plena, né? Pois mas eu penso, Bial, pelo menos até os últimos dias da minha vida, por meio do esporte, contribuindo com a sociedade. Então, não parar nunca. Aposentadoria jamais. Não, nem pensar. E aí, minha expectativa, eu estou finalizando meu doutorado na área da administração, né? Porque é importante isso. E nós somos 5 irmãos, dos quais somos 4, né? 3 já formados em educação física, porque um é militar e formou na Escola de Educação Física do Exército, o outro começou, mas... Lá no Rio, as EFEX? Terminou lá e já... Então, a nossa ideia, num futuro muito próximo, é nós montarmos uma associação numa cidade que a gente ama, que é Paracuru. Então, nós temos uma casa lá, vivemos lá, e colocar essa associação com o nome do nosso pai e a gente começar a desenvolver projetos sociais ligados à área da esporte, da cultura, né, e da educação, voltado para aquela comunidade. Belíssima visão, coisa mais linda do mundo. A gente Paracuru, para quem não conhece, é um lugar paradisíaco, lindo, uma praia, uma região de costa muito bonita, muita planta, muito verde, no Ceará, né? Ceará um estado desértico. Fantástico, para mim ali é o paraíso aqui na terra, né? Eu gosto muito e a gente quer dar esse retorno àquela comunidade, aquele povo, né, daquela cidade, por meio disso, né, construindo então, montando, a gente já está nesse processo, e mais à frente, né,
não sei quanto tempo, eu me dedicar exclusivamente a isso. E a gente sabe que hoje, por meio das leis de incentivo ao esporte, né, estadual e federal, a gente consegue fazer muita coisa. O esporte só funciona hoje por conta dessas leis. Exatamente. Né? E a gente pensa nisso, né? Então é uma coisa que eu estou me programando. É claro que Deus é quem vai saber até onde eu posso chegar. Mas esse negócio de planejamento, ele é um negócio muito sério. Seja planejamento financeiro, seja planejamento para a longevidade. Isso. E seja o planejamento para ajudar o outro. Ser generoso, como você é generoso, é o amor, né? É a socialização, é exatamente o que você está falando, que você quer plantar, e é um sonho meu, muito parecido ao seu, de devolver para as pessoas mais humildes. Hoje mesmo tem um projeto que já trabalha com isso, mas não é o meu projeto, é o projeto de uma Secretaria da Proteção Social do Estado. Mas é muito bacana como a gente, no esporte, a gente consegue entender o outro, ouvir o outro, né? E como... Infelizmente, a sua aula aqui vale ouro, né? A sua aula, Raucínio, vale ouro. Mas a gente tem uma aula que é de tantos X minutos que a gente não pode ultrapassar. Aí, para o encerramento da aula, eu queria que você desse uma dica para aqueles que têm a vocação para o ensino, né? Porque eu tenho muitas dificuldades para colocar professores em ação nos meus projetos do basquete. Os professores parece que estão não tão vocacionados como em outras épocas, como eu tive professores que me incentivaram e me influenciaram muito, como você falou no começo, a você também. Qual a dica que você daria para os novos, os futuros professores de educação física? Pois é, eu acho que a gente começou falando da questão de ser vocacionado, não é? E eu acredito que essa vocação para a docência hoje, Bial, vive uma crise muito grande. Eu sinto isso também. Vive uma crise, e isso é percebido até pelo próprio Ministério da Educação, né, na formação de professores, por talvez a nossa população não acreditar que tudo é possível por meio da educação. Né? Então, hoje, essa crise ela é estabelecida em função disso, né? Porque você vê situações acontecendo no nosso país que, às vezes, a educação é deixada de lado. Tá? Mas você me pediu uma dica, né? Isso, e eu digo, faça aquilo que o seu coração manda. Né? Faça o que o coração manda. Eu nunca fiz, Bial, pensando num retorno financeiro na minha vida. Né? Eu sempre fiz aquilo que eu queria fazer, que eu gostava de fazer e que eu me sentia bem fazendo. Né? E graças a Deus isso deu certo e vem dando certo até hoje. Se eu estou na Unifor é porque eu me sinto bem, é porque eu amo o que eu faço ali dentro. Né? Me dou de coração realmente, até a campanha Dou de Coração, me dou de coração o que eu faço, mas isso também eu fiz... tenho a camisa do Dou. Pois é, mas isso também eu fiz na escola pública, né? Como professor. Então a dica que eu dou é essa, faça por amor, né? Por você acreditar que aquele teu trabalho, de alguma forma, vai mudar a vida das pessoas, e de preferência para melhor. Né? Deixe essa marca positiva nas pessoas. Então, para esses professores, né, além disso, claro, uma competência, desenvolver sua competência técnica. Né? Ele precisa desenvolver isso. E você só desenvolve isso na academia, né, participando dos cursos, o tempo todo estar se atualizando. Então, talvez esse seja um pequeno norte que eu dou para esses colegas aí. É lindo ouvir o seu coração, buscar o conhecimento, se inteirar das possibilidades que existem. E, professor, eu não poderia reafirmar a minha amizade por você, a minha consideração por você, depois dessa conversa, quando eu vi muita similaridade nas coisas que você fala e das coisas que eu penso e eu executo. Obrigado, professor Raucinei. Eu que agradeço. Eu vou pedir a benção. Padre. Eu que agradeço. Benção, Raucinei. Obrigado. Você é uma inspiração, Biel. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição para a gente poder estar conversando. Foi linda a sua aula aqui hoje para nós. Obrigado. Com alma, hein? A aula com alma. Obrigado.